Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Contemplávamos ontem a cena da unção de Jesus em Betânia, na casa de seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. Oportunidade também onde Jesus descansou um pouco. E depois desse conforto, desse descanso confortador para refazer as forças, Jesus ele volta a Jerusalém. E ali, antes de sofrer a paixão, ele vai enfrentar os últimos combates com os fariseus e vai continuar fazendo aquilo que ele vem fazendo há cerca de 3 anos, ensinando e instruindo o povo. E a profecia de Isaías que nós escutamos hoje, que é o 2º canto do servo do Senhor, se aplica bem nesse momento em que Jesus retorna a Jerusalém, para ali, portanto, sofrer a sua paixão, e a paixão é preparada por aquilo que é cotidiano de Jesus, os ensinamentos, as instruções. Ouvíamos o profeta dizer, colocar nos lábios do servo: tornou minha boca semelhante a uma espada afiada, fez de mim uma flecha penetrante. Essa apresentação que o servo do Senhor faz de si mesmo, por meio do profeta Isaías, ela pode ser aplicada a Cristo, nesse contexto que o padre colocou aqui, nas discussões, nos combates que tem com os adversários, ou seja, com os fariseus, com os críticos da sua obra e do seu ministério. Não porque seja espada ou flecha Jesus, no sentido de que queira destruí-los, mas para também instruí-los, para também ensiná-los. Porque Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar. E esses também estão incluídos no desejo de salvação de Jesus. Mas, como eles insistem em não se abrir à mensagem, ao ensinamento, à instrução, Jesus, com liberdade, denuncia na cara deles os seus erros, a sua contumácia e condena-lhes também a sua maldade, a sua malícia. E a gente sabe que não só naquele tempo, mas em todos os tempos, e também no nosso, nesse que nós vivemos, sempre tem aqueles que, como os fariseus, rejeitam a mensagem do amor de Cristo. E aqui, nessa rejeição da mensagem do amor do Senhor, estão as causas das angústias mais amargas da paixão. E aí, quando a gente ouve o profeta Isaías, nesse 2º canto do servo do Senhor que ele nos traz na liturgia de hoje, parece que já se previa essa rejeição quando a gente ouve o servo dizer: foi em vão que padeci, foi em vão que eu gastei as minhas forças. Mas, ao mesmo tempo, essa angústia de Cristo, ela sempre se une com a confiança no Pai, que o ocultou, nas palavras da profecia ainda, à sombra de sua mão, e manifestará nele a sua glória. É essa a recompensa infinita, a ressurreição no 3º dia, de todas as repulsas e negativas por parte dos homens em relação a Cristo, a sua mensagem e o seu amor. De fato, nós conhecemos a história e sabemos
Deus não abandonou seu Filho às humilhações ou à morte, mas dessa realidade arrebata Jesus pela ressurreição, mostrando assim ao mundo a sua glória e também a glória de seu Cristo, de seu Filho unigênito. E é nesse sentido que o próprio Jesus se expressa na noite da última ceia, logo depois de ter declarado que ele estava para ser traído por um dos seus. Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Agora, essa palavra tem muito sentido e muito significado, porque a traição que Jesus sofre por parte de Judas o introduz na realidade da paixão. Podemos dizer que a paixão de Cristo começa quando Judas o entrega às autoridades. E depois a sua paixão, aquilo tudo que ele sofrerá, até a morte na cruz, é o que o introduz na glória que o Pai lhe preparou. E aí a gente ouvia Jesus falando a respeito disso no Evangelho e tem uma redundância, Jesus é introduzido na paixão por meio da traição de Judas, a paixão que Jesus sofre até a morte de cruz o introduz na glória que o Pai lhe preparou, glória essa que redundará na glorificação do mesmo Pai e na nossa salvação, na salvação do gênero humano. Por isso que a gente considera a paixão como ela nos é apresentada. A paixão é o caminho para a exaltação de Cristo, exaltação essa feita na cruz, é o caminho também para a salvação do mundo, para a salvação da humanidade. Isaías parece ter entendido isso, tanto tempo antes dos acontecimentos em si, quando ele conclui no segundo canto do servo do Senhor com uma grande declaração, como se Deus dissesse ao servo: não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel. Eu vou fazer de ti luz para as nações, para propagar a minha salvação até os confins do mundo. E quem realiza isso de modo pleno e perfeito é o Cristo Jesus. No Evangelho que nós ouvimos hoje, estão reunidas, talvez, as mais tristes declarações que Jesus precisou fazer aos seus discípulos. A constatação de que um deles iria traí-lo. Em verdade, eu vos digo, um de vós há de me trair. Mas a verdade não é um só que trairá Jesus. Não é só Judas que o trairá. Pedro também o trairá. O galo não vai cantar 3 vezes, o galo não cantará antes que tu me negues 3 vezes, Pedro. E os outros também acabam traindo Jesus, porque, segundo a redação da paixão, os 4 evangelhos, parece que todo mundo fugiu. Quem ficou por perto foi só João, acompanhando a Virgem Santíssima que impotente, não podia fazer nada a não ser acompanhar com a dor que só uma mãe nessa situação sente e sabe qual é, o seu filho se encaminhar para a morte. Um de vós vai me trair, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E os demais sairão correndo. Jesus sabe que o que o espera é a traição, mas o fato dele saber, a sua presciência, não o torna insensível. A aproximação daquela hora, do momento em que ele será traído, o comove, ao ponto de João afirmar, logo no início do trecho do Evangelho que nós ouvimos, que Jesus ficou perturbado, que Jesus trouxe consigo esse sentimento. Aqui nós vemos o Cristo humano,
O Cristo que, na sua humanidade, mesmo sendo Redentor, mesmo sendo Deus, ama e também sofre com o coração humano. E ele sofre porque os seus o abandonarão. Os seus não estarão com ele na hora que ele mais precisa dessa presença. E aí, embora o Evangelho tenha anunciado para nós hoje o início da traição de Judas, a gente detém um pouco de atenção, na verdade, na postura e naquilo que Pedro manifesta ali, né, diante de Jesus e diante dos seus companheiros no apostolado, na missão. Pedro parece não concordar com aquilo que Jesus está dizendo, e ele que tem personalidade ardente, né, que é um tanto impetuoso, logo quer saber quem é o traidor. Talvez para lhe dar umas bofetadas, né? Ou para repreendê-lo e impedir que ele cumpra aquele projeto, né, de trair o mestre. Como assim? Né? Um de nós irá trair o Senhor. Pedro quer evitar essa realidade. E nem de longe, naquele momento em que ele tenta resolver a situação, ele supõe que também ele irá cair no laço da tentação, e também ele vai trair Jesus. Talvez não de uma forma tão grave quanto fez Judas, mas a negação de Pedro não deixa de ser uma traição. Nós olhamos a postura de Pedro e a gente percebe que há sinceridade nele. É grande o amor que Pedro tem por Jesus, mas Pedro também é um tanto presunçoso. Ele é demasiado demais, né, seguro de si mesmo. E ele terá a necessidade de aprender, né, de que ninguém pode considerar-se melhor do que os outros, mesmo que os outros sejam traidores. E naquela mesma noite, poucas horas depois de ter declarado com toda impetuosidade, com toda a ardência natural que há nele, de ter dito ao Senhor: Senhor, eu darei a minha vida por ti, se for preciso, ele também faz a experiência amarga da sua fraqueza, faz a experiência amarga da sua traição. A primeira experiência foi lá no Getsêmani, quando ele se deixa surpreender com os outros, Tiago e João, pelo sono, enquanto Jesus sofre a agonia. Não fostes capazes de vigiar 1 hora só comigo? Depois, nós vemos Pedro, quando Jesus é preso, fugir cheio de medo. Não só Pedro, os outros também fugiram. E a terceira experiência amarga da sua fraqueza, e sem dúvida alguma a mais dolorosa, quando ele está no pátio do palácio de Caifás e alguém o reconhece como sendo discípulo de Jesus, e Pedro, aterrorizado, nega: eu não sei quem é esse homem, eu não estou compreendendo o que você está me dizendo, não, eu não conheço, não, eu não faço parte do grupo desse homem. Pedro nega Jesus 3 vezes. E na última vez, não só nega, como renega. E o evangelista Marcos, ele frisa bem essa negação, essa renegação de Pedro para com Jesus, quando acrescenta que depois de dizer, né, que não conhece aquele homem, Pedro começa a praguejar e a jurar. Sim, é Marcos, o evangelista, que melhor descreve, né, com mais riqueza de detalhes para nós, a negação de Pedro. Mas depois, quando Jesus está ressuscitado, Pedro experimenta algo que Judas não teve oportunidade de experimentar, porque no caso de Judas o remorso foi tão grande que ele não viu outra saída a não ser tirar a própria vida. Pedro está ali, né, na experiência da sua fraqueza,
na experiência da sua negação, já contemplando as alegrias da ressurreição, mas ainda não houve, por assim dizer, aquele momento em que o seu coração é curado pela traição que ele cometeu contra o seu mestre. E aí, no diálogo com o ressuscitado, Pedro confessa humildemente o seu próprio erro. E ali Jesus confirma-lhe a vocação e a missão que lhe deu. E certamente essa experiência que Pedro teve, desde a paixão até a ressurreição de Jesus, quando há de fato a cura e o perdão pela sua negação, ela deve servir de lição para todos nós. Ela deve servir de exemplo para todos nós, porque nós seguimos aí numa luta diária que nós travamos contra a tentação e contra o pecado. Esse tempo da quaresma que a gente viveu, que está chegando ao fim, é o tempo clássico da renovação espiritual, da gente se conscientizar do quão falhos, necessitados nós somos, e de novo de nós termos aquela certeza, e essa certeza deve servir de motivação para que a gente lute com todas as forças contra a realidade do pecado na nossa vida, porque toda vez que nós pecamos, nós traímos o Mestre, nós traímos Jesus. Mas o remédio, o ressuscitado nos dá: a confissão, o arrependimento, a penitência, o sacramento da reconciliação, onde de novo nós fazemos a experiência da misericórdia. E a gente se consola com essa graça de Deus, porque durante toda a nossa vida nós podemos ter acesso a esse remédio. Mas é preciso tomar cuidado para que a gente não queira justificar a nossa falta de coragem de lutar contra o pecado com a confissão. Ou seja, confessar-se sempre e não verificar nenhum tipo de mudança na nossa vida, de crescimento espiritual, de amadurecimento. Constatar que por mais difícil que seja, a gente está vendo pecado, ainda que devagarzinho, a passos pequenos. Porque ninguém pode ter a certeza de não cair. Todos nós estamos sujeitos à queda. Todos nós estamos sujeitos a negar Jesus. Mas que essa negação, que infelizmente acaba acontecendo quando a gente consente no pecado, não seja algo obstinado, condicionado, no sentido de que eu caí, vou me confessar, está tudo bem, Deus me perdoou. Não é bem assim que funciona as coisas. É preciso ter coração contrito, é preciso ter coração arrependido, coração esmagado pelo peso do pecado. E o firme propósito de não voltar a cometer aqueles pecados, mesmo que a gente os venha a cometer, mas um firme propósito de lutar com todas as forças para não trair de novo o Senhor, da forma obstinada como nós vínhamos traindo. É a grande lição que Pedro nos dá com o seu exemplo, porque depois que ele é curado no seu coração e recebe o perdão do Mestre, ele não volta a negar Jesus. Talvez os pecados e as situações são outras na vida do apóstolo, porque ele é tão humano quanto nós somos humanos. E aí, de novo, mais uma luta ou outras lutas a se travar até que ele verificasse que aquela realidade não existia mais na sua vida. É assim também conosco. Nós lutamos e lutamos de novo, até que aquela realidade não se faça mais presente na nossa vida. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Lucas diz que naquele momento Jesus olhou para Pedro. Imagina esse olhar. O olhar que eu te avisei. Ou o olhar do por que fizestes isso, Pedro? O mesmo olhar que Jesus lança para nós, quando a gente também consente
e o trai. Eu te avisei, por que fizestes isso? Mas, ao mesmo tempo, é o olhar de misericórdia. Porque Pedro cai em si. Pedro recorda as divinas palavras que Jesus pronunciou naquela noite: sem mim nada podeis fazer. É bem a experiência que a gente faz quando a gente se dá conta de que a gente traiu Jesus por conta da escolha do pecado. Aquele vazio, aquela consciência pesada, aquela necessidade de chegar diante dele e dizer perdão, Senhor, é nada mais, nada menos o reconhecimento, dessa palavra, de que sem ele nós não podemos fazer nada, de que sem ele nós não somos nada. Por isso que Pedro não precisa que Jesus insista com ele nesse sentido. Bastou o olhar. Pedro compreende o tamanho da sua traição, o tamanho do seu pecado, sai dali e chora amargamente, diz Lucas, quando narra para nós a negação de Pedro. É bem o que acontece conosco também. O peso do coração arrependido, do coração contrito, é bem isso. O reconhecimento de que nós não fomos fiéis e mesmo sem jeito, mesmo com vergonha, a gente procura de novo o perdão de Deus, a sua graça, a sua misericórdia. Benditas foram as lágrimas de arrependimento que lavaram e mudaram a presunção de Pedro em humildade. Benditas sejam também as lágrimas do nosso arrependimento, que também lavam a nossa alma, a nossa vida e mudam a nossa presunção também em humildade, em reconhecimento de que sem o Senhor nós não podemos nada, de que com Ele é que nós podemos tudo e nós necessitamos do seu perdão, da sua misericórdia presentes em nossas vidas. Fizemos a experiência de celebrar o sacramento da reconciliação para bem celebrarmos a Páscoa de Jesus que se aproxima. Que a gente possa abrir espaço no coração, para que esteja mais presente a graça de Deus do que a nossa realidade pecadora. É bom que a gente se confesse de vez em quando. É bom que a gente faça essa experiência da misericórdia de Deus de vez em quando. Cada um vai ver a sua necessidade. Mas a gente não pode deixar de forma alguma que o pecado seja imperativo na nossa vida, embora ainda sejamos fracos para ele. Precisamos deixar com que a graça de Deus seja imperativa na nossa vida. Por isso, procurar a confissão quantas vezes forem necessárias no longo do ano, para que a gente viva na prática também, mesmo que ninguém saiba, essa experiência da dependência, a consciência de que sem o Senhor nós não podemos nada, que a nossa traição seja perdoada pelo amor dele, pela sua misericórdia. Ele assim nos faça um sinal dessa misericórdia, desse perdão, quando a gente luta de modo sincero e com todas as forças para sermos santos e um pouquinho mais parecidos com Ele. O Senhor nos ajude, portanto, com esse sentimento, a completar em nós aquilo que ainda falta em sua paixão. Que assim seja. Amém.